Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, começando do versículo de número 14. Efésios 5. Versículo 14 até o versículo de número 21. Quero agradecer ao pastor Fabiano pela oportunidade, pela confiança. Quero agradecer também à irmã Betânia pela oportunidade da devocional na escola Jaime Rose. O segundo semestre do ano passado inteirinho e o primeiro semestre eu tive que desmarcar todos. Mas por dentro eu sempre gostei e para mim é um grande privilégio. Eu fico extremamente feliz quando eu posso dar certo e eu posso vir dar devocional para aquelas crianças. Esse semestre deu certo 2 vezes e eu fui muito abençoado de chegar até aqui e ter o privilégio de dar devocional para as crianças aqui da escola. Então, eu agradeço a irmã Betânia também pela compreensão e pela oportunidade. O poder de encher-se, a liberdade de esvaziar-se do Espírito Santo. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Efésios 5, começando do versículo de número 14. E o texto diz assim: Por isso, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, eu quero agradecer pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de estar na casa do Senhor. Quero agradecer pela oportunidade que nós temos de adorá-lo, louvar o Teu nome e prestar esse culto de adoração nessa manhã. Quero agradecer pela oportunidade que nós temos de conhecer mais sobre a palavra do Senhor através de estudos e mensagens. Nós pedimos, meu Pai, que Teu Espírito Santo nessa manhã, com a lição que já foi dada, possa nos ajudar a entender melhor sobre o Espírito Santo e assim desfrutar mais do poder que o Senhor nos deu através dele. E nessa manhã também, durante o estudo, nos ajude, meu Pai, a tomar a decisão de dar mais espaço para o Espírito Santo nas nossas vidas, que nós possamos nos encher do Espírito Santo e assim entendermos mais a vontade do Senhor para as nossas vidas, estarmos melhor preparados para enfrentar este mundo. Obrigado por tudo, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, nós temos aqui, neste texto, na primeira parte do capítulo 5 do livro de Efésios, uma exortação do apóstolo Paulo, que está direcionada aos crentes de Éfeso e também a nós. E essa exortação visa fazer com que tanto os crentes de Éfeso naquela época, quanto nós nos dias de hoje, venhamos a experimentar, atingirmos o verdadeiro enchimento do Espírito Santo. E falando do Espírito Santo, vou repetir o que o pastor disse nessa manhã, é um dos assuntos mais controversos no meio evangélico. Quando se fala do Espírito Santo, são diversos ensinos e os equívocos também são enormes. O pior ainda, a maioria dos ensinamentos que as igrejas dão sobre o Espírito Santo são feitos em cima de textos, como nós vimos também, por isso que eu falo, parece que o pastor leu o meu esboço, tirando os textos do contexto, de forma isolada,
Você percebe que as pessoas que acreditam naqueles estudos, e até mesmo quem ministra, não tem um verdadeiro conhecimento bíblico, de forma hermenêutica. Não tem conhecimento de outros fatos importantes que precisam ser levados em conta quando nós falamos sobre o Espírito Santo. Os assuntos relacionados ao Espírito Santo são os que mais causam confusão nas igrejas nos dias de hoje e mais levam crentes a ter propósitos errados para a sua vida espiritual. Alguns desses assuntos nós podemos ver o batismo do Espírito Santo. É um dos assuntos que nós vemos que causa muita confusão, inclusive no nosso discipulado há uma lição sobre isso. E o batismo do Espírito Santo é extremamente mal compreendido pelas igrejas, às vezes até mesmo pelos próprios batistas. Muitas vezes nós batistas também nos confundimos com algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo. No meio neopentecostal, eles vivem procurando o tal do batismo do Espírito Santo. E eles ficam atrás disso o tempo todo, buscando esse tal do batismo do Espírito Santo. Muitos oram por isso, muitos seguem alguns ensinamentos, algumas dicas que são dadas para que esse batismo seja alcançado. E seguem esses estudos, então, como eu disse, sem base bíblica, tirando textos fora de contexto. Agora, sabe o que é interessante observar? Eu te desafio a procurar o que eu vou falar. Meu amado, em lugar nenhum da Bíblia, a Bíblia manda você batizar no Espírito Santo. Vou falar um linguajar goiano, você pode fuçar a Bíblia inteira. Não existe uma ordem de Deus para você ficar buscando o batismo do Espírito Santo. Não tem. O que significa então batizar-se no Espírito Santo? O que a pessoa precisa fazer para que ela almeje esse tão almejado batismo do Espírito Santo? Simples. Apesar de tantas receitas mirabolantes, a receita é super, mega, ultra simples. Basta apenas receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Só isso, irmãos. Para ser batizado no Espírito Santo, a pessoa precisa somente receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não tem forma mirabolante. É apenas receber Jesus Cristo como Salvador. Mas as pessoas querem complicar, inventam tantas fórmulas, e ela acontece uma única vez no ato da salvação. Eu quero mostrar alguns versículos que nos ajudam a entender esse batismo. Marcos 16:15. Aí você vai perguntar, quer entender ou complicar? Veja só. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esse é outro versículo que é distorcido totalmente do que realmente o que ele quer ensinar e dizer. Como nós já ensinamos aqui muitas vezes na nossa igreja, o batismo aqui não se refere a descer nas águas, como nós fazemos depois que aceitamos a Cristo. Não é a obediência à ordenança de Deus de descer a água, levantar da água. Não, meus amados, não é isso. Assim, nós já vimos isso várias vezes. O que salva a pessoa é a fé na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A fé que esse sacrifício é suficiente para pagar o preço do pecado e salvar a vida de uma pessoa. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Dessa forma, meu amado, quando a pessoa ouve o Evangelho, ela é convencida que ela é uma pecadora, ela é convencida de que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, e ela é convencida de que isso é suficiente para salvá-la. E que se ela confessar diante de Deus com a sua própria boca que é um pecador, e crer no coração
que ela precisa de Cristo para ser salva e confessá-lo como Salvador da sua vida, a Bíblia diz que ela será salva. Então, meus amados, ao aceitar a Cristo como Salvador, de forma sincera e verdadeira, crendo de forma verdadeira como precisa ser, ela é salva e batizada automaticamente no Espírito Santo. Outro texto, 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, automaticamente, aceitando a Cristo como Salvador, você já está batizado no Espírito Santo e agora você faz parte do corpo de Cristo e agora você está ali fazendo parte de um único corpo, porque você foi salvo, creu em Cristo de forma sincera e verdadeira, abriu o seu coração, confessou com a sua boca, você foi salvo e automaticamente você foi batizado no Espírito Santo. Então essas pessoas que ainda estão buscando o batismo do Espírito Santo, sabe por que não acham, meus amados? Não têm um conhecimento verdadeiro de como ser salvo, porque o dia que tiverem o entendimento e receberem a Cristo, acabou a procura. Elas serão batizadas no Espírito Santo, porque serão salvas. Mas existem outras confusões ainda, que se faz sobre o Espírito Santo, encontrado em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Também causa muita confusão. Certa vez eu vi um estudo de um desses apóstolos mais bambambam dos nossos dias, daqueles que são sempre aparecendo, são sempre comentados, mais respeitados, e estão sempre na mídia dando estudos. E ele afirmava categoricamente que nós temos o poder de extinguir, no sentido literal da palavra, de exterminar, de tirar o Espírito Santo das nossas vidas. E quando eu ouço essas coisas, como eu conheço a palavra de Deus, não tem como engolir isso sem lembrar da Bíblia. Porque se o que ele está dizendo e afirmando categoricamente for verdade, eu tenho que ignorar e achar que algumas partes da Bíblia estão erradas. Porque, meu amado, veja, o pastor falou sobre isso, eu quero falar também. Como Deus colocou o Espírito Santo em nossas vidas. Veja Efésios, aliás, eu acho que nessa parte ele vai falar ainda. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da posse adquirida, para louvor da sua glória. Sabe como Deus diz que Ele colocou o Espírito Santo nas nossas vidas? Como um selo, meus amados, como uma marca. E diz que Ele é o penhor, ou seja, a garantia que Ele vai cumprir as suas promessas literalmente. É assim que Deus colocou o Espírito Santo nas nossas vidas. O termo extinguir aqui em 1 Tessalonicenses não significa exterminar. E o motivo é óbvio. Sendo Deus, você não tem mais poder do que Ele e nem o pecado. Porque senão Ele não seria Deus, meus amados. Se eu tenho o poder de tirá-lo, também eu teria o poder de colocá-lo, eu não precisaria de Cristo. Não, ninguém extingue, ninguém elimina, ninguém arranca o Espírito Santo de dentro de uma pessoa, porque Ele é Deus e Deus nos marcou. A Bíblia diz que Ele colocou um selo e Deus não mente. E Ele não se engana. Além disso, Paulo diz que Ele é o penhor, significa garantia de que Deus não vai mais voltar atrás nos seus planos. Paulo, aqui ele quis ilustrar, falando do penhor, de uma forma como eles negociavam no passado, onde a palavra valia mais do que o papel. Quando as pessoas, no passado, elas iam negociar uma terra, então ela procurava o vendedor e eles negociavam. Mas ele não tinha todo o dinheiro ainda, então ele dava um sinal para a pessoa de quem ele tinha interesse em comprar o objeto ou a terra que ele queria comprar. Mas na cabeça do comprador, jamais passaria na cabeça dele desfazer aquele negócio. Ele ia fazer de tudo,
dar o sangue, por causa da palavra dele, que ele firmou com o vendedor de que ele não desfaria o negócio. E na cabeça do vendedor, ele nem passava pela cabeça dele procurar outro, porque ele já tinha firmado um negócio com o comprador. Os amados, é o que Deus fez. Ao colocar o Espírito Santo em nós, Ele deu o sinal, demonstrando que Ele vai cumprir a sua promessa, voltar e nos resgatar, e Ele não muda, não passa pela cabeça de Deus mudar de ideia. Então ninguém tem o poder de arrancar o Espírito Santo de dentro de uma pessoa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é possível sim. Deus nos dá a liberdade. Quando Ele fala extinguir, fala de você dar o mínimo de espaço possível para o Espírito Santo na sua vida. E deixar ali naquele cantinho, bem quietinho, mas sem poder agir muito na sua vida. Mas tirar de forma alguma. Porque Ele é Deus, é a marca e Ele é o penhor. Agora outro também assunto, muitas vezes que causa confusão, é o enchimento do Espírito Santo. Chegando no nosso texto, Efésios 5:18, nós temos outro equívoco muito grande a respeito do Espírito Santo, que é o enchimento. Nós falamos muito nisso, encher-se. O que é isso? Como fazer isso? Como alcançar isso? E os ensinamentos também são diversos e muitas vezes tirados dos contextos bíblicos e do que realmente é a vontade de Deus. Tem um cântico que eu não gosto dele e dificilmente eu canto. Às vezes eu começo a cantar e eu lembro, eu paro. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Não é só porque eu sou chato, irmãos. Conhecendo a Bíblia, tem certas coisas que não dá para gostar e engolir. Primeiro, o enchimento do Espírito Santo não é uma questão de você ficar pedindo a Deus e implorando. Você pode passar tardes e tardes, noites e noites, cultos após cultos, implorando: Deus me enche do Espírito Santo, Deus me enche do Espírito Santo. Só com o seu pedido Deus não vai fazê-lo. Segundo, levantar as mãos, adorar o Espírito, também não é o propósito de Deus. Jesus Cristo é que deve ser adorado. Apesar de serem uma trindade, a pessoa do Espírito Santo tem outro propósito e adoração a nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Então, o que é ensinado por aí, que as pessoas têm que, para receber, para que encha-se do Espírito Santo, ela tenha que receber mais do Espírito. Também é outro equívoco, meu amado, de forma alguma, não. As pessoas, então, elas apelam nos cultos, elas louvam com músicas bem instrumentadas, bem letradas, de olhos fechados, e muitas pessoas, às vezes as pessoas nos cultos louvam a Deus horas por horas, e as lágrimas descem, e aquela comoção, e muitas vezes pensam que isso vai trazer a pessoa, fazer com que ela seja cheia do Espírito Santo. Em muitos cultos pentecostais, o Espírito Santo é chamado para descer como fogo. E certa vez eu estava numa igreja que não era pentecostal, era batista como a nossa, independente, e o pastor não estava se renovando, ele não estava, como diz, renovando, se avivando. Mas ele fez uma oração, todo mundo de olho fechado, ele: Deus, desce fogo do céu. E eu quase parei a oração, ele falou: espera um pouquinho que eu quero correr se for descer do fogo do céu. Porque quando desceu o fogo do céu, meus amados, foi questão de juízo, foi estrago e não enchimento do Espírito Santo. Está louco eu ficar no lugar para descer fogo? De jeito nenhum. No lugar de parar, eu orei, só eu e Deus. Deus, no lugar de descer fogo, faz o fogo pegar de dentro para fora e sair e me encha com teu Espírito Santo. É assim. Não desce como fogo, não. E tudo isso é feito tentando voltar a Atos 2, quando acontece a descida do Espírito Santo. E é interessante, a falta de entendimento bíblico e compreensão da palavra de Deus. Meus amados, a descida do Espírito Santo não é o Pentecostes. E o Pentecostes não é a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em um dia de Pentecostes.
Portanto, porém, todavia, contudo, entretanto, se a gente for para a Bíblia, não existe igreja pentecostal. Porque é uma festa, é uma tradição do povo judeu. Então, se alguém é pentecostal, é praticante das práticas da festa de Pentecostes. A descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes não é a descida do Espírito Santo. Vamos supor que caia um meteoro em Goiânia, no dia do aniversário de Goiânia. 24 de outubro, então, não é a descida de um meteoro, é o aniversário de Goiânia. O meteoro desceu naquele dia. E as pessoas fazem essas confusões, e elas vão acreditando naquilo que vão ouvindo, e não conseguem ir para a Bíblia e estudar e extrair da própria Bíblia o que é correto e o que não é. E elas querem então que isso continue se repetindo dia após dia. Não é a descer fogo do céu o enchimento do Espírito Santo. É um processo, meus amados, contínuo. Não é um processo que acontece da noite para o dia e ele para. É um processo que vai durar até o último suspiro da vida de um crente. O pastor John Harmon morreu recentemente, 80 e poucos anos, se eu não me engano. Eu garanto, conhecendo o pastor John Harmon, ele morreu nos últimos suspiros, lembrando da Bíblia, orando, fazendo as mesmas coisas de quando ele converteu. Então é um processo, meu amado, que não tem fim, que dura a vida inteira. E diante do enchimento do Espírito Santo, meu amado, Deus nos dá duas opções. Hoje em dia se fala muito em democracia, mas até hoje eu não vi nada e nem ninguém mais democrático do que Deus. E diante do enchimento, Deus te dá duas possibilidades: o poder de se encher dele, ou a liberdade de se esvaziar. Sim, meus amados, Deus nos dá essa possibilidade de pegar os instrumentos dele e assim nos enchermos, ou pegarmos os instrumentos do mundo e nos esvaziarmos do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a liberdade de nos esvaziarmos. Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução. Para entendermos o que Paulo está dizendo aqui, embriagar com o vinho em que há dissolução, precisamos entender o que ele está tratando anteriormente. Por exemplo, o capítulo 4 e o capítulo 5, no começo, ele fala que os crentes deveriam ser imitadores de Deus. E ele começa a listar uma série de coisas que não poderia, de forma alguma, estar fazendo parte da vida de um crente. E ele fala sobre a fornicação, ato sexual que é praticado em pessoas que não são cônjuges. Impureza, imoralidade, que são atitudes imorais, atitudes sem pudor. Avareza, apego excessivo ao dinheiro. Torpeza, que são atitudes indecentes e obscenas. E ele completa com zombaria e tolices. E ele adverte no versículo 5 que essas pessoas que estão arraigadas nessas práticas, engodadas no mundo, não vão ter lugar no reino de Deus, porque estão perdidas no pecado, não tem Cristo como Salvador. E ele disse, então, afaste-se dessas pessoas, não sejam seus companheiros. E no versículo 14, então, ele chacoalha os crentes de Efésio, chamando-os para que eles estejam, então, que eles possam deixar de se levar por pessoas assim, sem salvação, e agora, então, pudessem ter práticas que os levassem a se encher do Espírito Santo. Ele mostra, nesses conselhos, algumas coisas que têm feito o crente se esvaziar, como falta de prudência. Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Meus amados, eu pergunto, e não precisa responder, só para você mesmo, hoje em dia nós encontramos mais crentes sensatos ou mais crentes nécios? Veja, o que é nécio, é aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento. E no mundo tão acadêmico como hoje em dia, com tanta informação, será que existem muitas pessoas nécias? Sim, infelizmente. Academicamente, não. Eletronicamente, não. Mas espiritualmente, eu lhe pergunto, temos? Sim. Infelizmente, estamos cheios de nécios, por falta de conhecimento da verdadeira sabedoria que vem da palavra de Deus, que nada e nem ninguém pode dar, só a palavra de Deus.
Meus amados, é tão simples pensar e perceber. Por que os casamentos hoje em dia são tão conturbados e acabam? Falta de discernimento espiritual, simples. Por que jovens não buscam mais santificação e consagração? Falta de discernimento espiritual. Por que diminui os obreiros? Nós falamos tanto, pregamos tanto, mostramos a necessidade da obra de Deus, e as pessoas não se apresentam mais, não surgem pessoas para se dispor à obra de Deus. Falta de discernimento espiritual, falta de prudência. Como se diz a expressão, é chover no molhado. E muitas vezes nós pregamos algo que é uma batalha praticamente perdida. Mas como pregadores não podemos nos dar como vencidos. Meus amados, só tem um jeito de ter discernimento espiritual: comendo a palavra de Deus, lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Ontem no jantar, eu escrevi uma declaração para Elines, a mulher mais linda e fantástica deste mundo, Elines. E a minha mensagem foi: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu te amo, e finalizando, eu te amo. E eu te amo, bem. Meus amados, só tem um jeito de adquirir discernimento espiritual: lendo, 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 e eu finalizo, lendo. E já pensou se eu fosse fazer uma enquete nessa manhã, você assinaria embaixo no que eu falo? Meus amados, pensa, quantas pessoas já leram a Bíblia inteira uma vez? Completa. Ou 2, ou 3, ou 4, 5, 10, 15, 20. Quando eu dou discipulado 1 a 1, eu sempre falo para o discípulo, e eu tenho um aqui nessa manhã, ele pode comprovar: irmãos, eu devo ter lido a Bíblia, não tenho as contas totais mais, 10 vezes aproximadamente ou mais. Mas eu falo sem medo de estar errando. Eu não acho vantagem nisso. E eu fico extremamente com vergonha de, com 20 anos de convertido, não ter lido a Bíblia 20 vezes, pelo menos uma vez por ano. E eu fico pensando, quantas pessoas já leram 10, 15, 20, e mesmo assim vai tomar decisão e é difícil, erram, é complicado, cometem erros, passam por dificuldades. Meus amados, imagina quem não leu nem uma única vez. Como que vai ter discernimento espiritual para que se encha do Espírito Santo e Deus possa lhe direcionar em alguma coisa? Falta de prudência tem acabado com casamentos, destruído santidade de jovens, tirado obreiros do campo. E Paulo continua nos seus conselhos alertando. Outro item: falta de percepção dos dias que nós vivemos. Efésios 5,16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Meus amados, a pessoa não precisa fazer instituto bíblico, não precisa ler a Bíblia 20 vezes, não precisa se debruçar na Bíblia o dia inteiro. Um pouquinho de conhecimento que a pessoa tem, ela percebe que tem alguma coisa de errado neste mundo. Está do avesso. E nós vamos passar por uma eleição no próximo domingo, e não é uma eleição política, é algo extremamente de uma guerra espiritual, que pode fazer com que os crentes sejam perseguidos, bem perseguidos a partir de agora. Meus amados, a falta de percepção dos dias que nós estamos vivendo tem esvaziado muitos crentes na vida cristã. Terceiro lugar, insensatez diante da vontade de Deus. Efésios 5,17, por isso não sejamos insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Antes de partir para o enchimento do Espírito, Paulo agora ele aplica aquilo que ele havia acabado de falar. Diante dos fatos que ele apresentou, o que acontece no mundo, o que as pessoas fazem, a falta de prudência, a falta de desejo de realmente se encher da forma sincera e verdadeira como Deus quer, ele olha tudo isso, não sejais insensatos, mas agora então, não se embriague de tudo isso, e busca o enchimento do Espírito Santo. Mas os dias são maus, e nós precisamos então sermos sensatos diante da vontade de Deus, que é a mesma para todo crente. Não é diferente para mim, não é diferente para o Glauber, não, é uma só: santificação,
consagração, serviço cristão, crescimento espiritual, enchimento do Espírito Santo. Isso é sensatez. Paulo alerta o povo dessa maneira tão extensa, porque ele via que o perigo estava rondando, e o papel dele, então, era alertar, então dar o caminho certo para que eles pudessem se encher do Espírito Santo. E olhando ali agora, 11 horas, você está pensando, o Zane está no primeiro ponto, estamos enrolados. Tá não, irmãos? Segundo lugar e último, bem rapidamente. Irmãos, encher-se do Espírito Santo é algo tão básico, tão simples, que eu não preciso mais das mesmas meia hora que eu gastei aqui. Encher-se do Espírito Santo é tão básico e simples que eu quero terminar a mensagem apenas com uma ilustração, para nós finalizarmos. Eu vou pedir o Glauber, sentou aqui na frente, Glauber, tem que ser ajudante. Não, senta aqui na frente de novo, não vou te chamar, só essa vez, vem aqui, Glauber, me ajude. Vamos saber por que muitas igrejas tradicionais, batistas, seja batistas ou até mesmo presbiterianas, renovam-se? Porque tudo isso é cansativo, o que eu vou mostrar agora. Coca-Cola, tem muita gente que parou de tomar, mas eu te garanto, o gosto é bom, faz mal, faz, mas não posso negar, eu também quase não tomo mais. Não era agora que eu queria que você fizesse, não. Inclusive, eu vou até experimentar. Sim, o gosto é bom, mas é artificial. Sabe por que pastores querem ir para o pentecostalismo? Porque não querem mais a dura vida de ler, de orar, de congregar, de ser firme, de encher-se do Espírito Santo. Então, os crentes hoje em dia querem um avivamento instantâneo, por isso que está cheio de igrejas ditas pentecostais, porque é mais fácil, a cobrança é pouca, e o que precisa ser feito é pouco também. Então adora-se, louva-se, canta-se com aqueles hinos maravilhosos e emotivos, e de repente desce um poderzinho momentâneo, poderoso. Segura aqui, Glauber. Aqui, pode levantar, não, levanta a vasilha, porque senão eles não vão conseguir ver lá atrás. Aqui está. O que nós queremos hoje? Muito entendimento secular, pouco espiritual. Muita rede social, pouco envolvimento bíblico. Muita amizade com o mundo, pouca intimidade com Deus. Muito louvor moderno, pouca adoração verdadeira. Muita corrupção, pouca consagração. Muito lazer, pouco envolvimento eclesiástico. É o que nós queremos, é gostoso, o gosto é bom, mas é artificial. E sabe qual que é o enchimento que isso dá? Tem enche. Só que daqui a pouco, na hora que eu for tomar isso aqui, irmãos, está extremamente sem gosto. Passou. Não tem um gás sequer. Aí as pessoas vão para o mundo, amizade com o mundo, não querem amizade com Deus, querem as redes sociais, mas não querem Bíblia, querem outras coisas, mas não querem o culto, quer lazer, então pega outro gostinho artificial, um enchimento momentâneo, e o trem pega fogo, e o gosto fica ruim de novo. Vou te mostrar, meus amados, de forma simples, básica, pode abaixar aí. Tentar ser rápido, porque o horário está indo.
Sabedoria bíblica. Aí quando isso pega no Espírito Santo, e aqui não passa. O negócio começa a Vou repetir no microfone, aqui não passa. Isso aqui é até o último dia de vida. O problema é que é cansativo e muitas vezes chato, mas salva a vida espiritual, conjugal, pessoal de uma pessoa. É assim, tão simples, que eu não preciso das mesmas meia hora que eu gastei no começo da mensagem. Qual a liberdade você tem, qual a opção você tem dado para a sua vida? A liberdade de esvaziar-se e buscar artificialmente um enchimento? Ou mesmo que seja aparentemente cansativo, aquilo que brota de dentro, dá espaço para o Espírito Santo e ele toma conta da sua vida, ajudando em todas as áreas. É decisão, irmãos. Não minha, não do pastor Fabiano, mas sua. E eu termino perguntando novamente para orar. Como você tem usado as opções que Deus dá para a sua vida? Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor.